Bom dia, meus amigos, tudo bom? Que o paz do Senhor esteja conosco. Hoje teremos o tema Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Nesse domingo, nesse café, vai ser um bate-papo muito interessante. E para darmos início, peço que todos se concentrem, fechem os olhos, percebam a paz interior, perceba a presença de Deus nesse momento, a dos nossos amigos espirituais, a dos nossos mentores. E pedimos a Deus nesse momento um bom entendimento, possamos compreender os ensinamentos do Evangelho com muita sabedoria, compreender e praticar. E com essa sintonia, com essa paz que estamos, que daremos início a mais um tema, mais um bate-papo. Assim seja. Então, meus amigos, vamos lá. O objetivo desse tema é esclarecer o significado do tema, né, que é muito se pedirá aquele que muito recebeu, para a gente compreender, né, o que foi que Jesus nos ensinou e evidenciar nossa responsabilidade perante a Deus e ao próximo diante daquilo que temos recebido da providência divina. Esse é o nosso objetivo, não é? A nossa fonte básica e complementar, e as complementares, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 10 a 12, Para e Pensa, do livro Esperança de Chico Xavier, em todos os caminhos, estude e viva, também de Francisco Cândido Xavier. Então vamos lá, vamos compreender, né, entender o que foi que Jesus quis nos instruir, né, com esse ensinamento. Então vamos lá, meus amigos. Eu trago a metodologia de questionamentos, né, para poder facilitar o estudo. Né? A gente também tem um roteiro de começo, meio e fim. Então, o que significa a expressão de Jesus? Muito se pedirá aquele que muito recebeu. O que vocês podem refletir nesse momento sobre essa afirmativa de Jesus? Né? O que a gente pode pensar? Poxa, será que é isso? Será que é aquilo? Aí o Evangelho vem nos trazer o seguinte: que os talentos que recebemos de Deus, sejam os de conhecimento, sejam os de bens materiais, devem ser multiplicados em favor do próximo e nos impõe uma responsabilidade maior perante a providência divina e aos nossos semelhantes. É interessante também a gente lembrar que é o seguinte, que a providência divina nos cobra na mesma proporção que nos oferece, né? Quem muito recebeu, muito será cobrado. Não é cobrança, né? Às vezes a pessoa, poxa, será que Deus me deu esse bem material? Será que eu tenho que comprar um carro para dividir? Ou então comprar um carro para instituição? Não é isso. Ele quer o seguinte, que você multiplique, né, a ideia, né, a afirmativa que ele nos traz de
amar o próximo como a nós mesmos, né? A ideia de multiplicar o que temos, a ideia de dividir o que temos com o nosso semelhante. Aí, meus amigos, eu trago agora um questionamento muito bacana, que é, né, vem complementar o que falamos anteriormente. O seguinte, né, um questionamento muito, né, que a gente faz a gente pensar, né, poxa, as possibilidades que Deus nos oferece, né? E tem aquele ainda que pensa o seguinte, que, poxa, será que eu permanecer na ignorância, será que vai justificar o meu erro? Né? Alguns pensam assim, né? E o Evangelho nos traz o seguinte: justificar não é bem o termo, ela apenas abranda o caminho tortuoso. Vai existir o caminho tortuoso, entendeu? Mas vai abrandar, porque ele não tem o conhecimento, não tem o ensinamento do Cristo, né? Ele não sabe que a caridade é o caminho da evolução. É evidente que, ao contrário do ignorante, aquele que sabe mais deve melhor proceder, sob a pena de não agir assim, sofrer mais, por ser mais responsável. Lógico, isso aí, se a pessoa está lá no centro, né? Vou trazer para a doutrina espírita, se a pessoa está lá no centro, conhece o Evangelho, conhece os ensinamentos do Cristo, e mesmo assim ela comete os erros, né? Aqueles erros que a gente percebe, a gente percebe na nossa consciência que o que é errado, né? Não tem para onde fugir. E se ela permanece, lógico que ela vai ter um caminho mais, né, mais elaborado, né, mais trabalhoso para se viver, né? Seja nessa vida, seja na próxima vida. Um outro questionamento muito bacana também, né, que vem complementar, que é o seguinte: assim sendo, não é mais aconselhável saber menos, pois assim menos contas teremos a prestar a Deus? Será que então a pessoa que pensa assim? Então, às vezes as pessoas pensam, não, então não preciso saber de tudo não, senão vou ser muito cobrado. Tem esse também, né? Tem essa pessoa que pensa o seguinte: não vou me aprofundar muito no Evangelho, porque eu sei que se vou ser mais cobrado lá na frente. Aí vem esse questionamento bacana: será que teremos menos conta a prestar a Deus? Constituir isso é um regozijo efêmero, que apenas fará que retardemos o nosso progresso, a cuja lei, mais cedo ou mais tarde, inexoravelmente, teremos que aderir. Então, assim, não tem para onde correr, né? Não tem para onde ir, não tem para onde fugir, né? Deus, lógico que ele vai dar um caminho mais trabalhoso, um caminho mais sofrido, lógico, somente pelos nossos erros cometidos, mas também pela nossa inércia, né? Comodismo e má vontade. Então, assim, não é só pela questão dos nossos erros também, mas a nossa inércia, nosso estado parado lá. Poxa, deixa para estudar depois, ou então, deixa para ir para o centro depois. Não estou afim de ir para o centro hoje, né? E eu vou trazer ainda mais para a prática o seguinte: a pessoa que faz grupos de estudo, né? Às vezes, não estou afim de hoje, não tô bem, não quero descansar, né? Aí vem o seguinte: o estado de inércia, né? Você entrar para o estado de inércia daqui para ali, aí uma semana começa, a outra semana, não estou mais afim, não quero ficar dormindo mais, não quero descansar mais, e assim prossegue. Sabemos que Deus irá buscar essa prestação de conta, né, desse nosso
nesses nossos erros, dessas nossas inércias, dessa nossa má vontade. Ok, meus amigos? Um outro questionamento muito bacana, né? Que é interessante a gente ler, né? O item 11 do Evangelho. Quem tiver juntinho aí, pega, abre o Evangelho, capítulo 18, item 11. Vai estar assim lá. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, os que vejam, e os que veem se tornem cegos. Isso foi Jesus falando em multidão. Aí só que tinha alguns fariseus presentes, né? Fariseus eram aqueles estudiosos da lei, né, de Deus. Aí alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, perguntaram: também nós, aquelas pessoas que têm entendimento, né, somos cegos? Aí Jesus respondeu, né? Se fosse cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Olha que Jesus rapaz, até eu fico assim, tão, tão perplexo, né? Que Jesus nos traz hoje, né? Hoje, não é naquela época de antes, né? Hoje que temos ainda um entendimento melhor daquela época, daquela sociedade, é muito grande isso, né? Muito ensinamento, né? É muito ensinamento em pouca coisa, em poucas palavras, né? Aí, a gente absorvendo essa ideia, né? Absorvendo essa leitura, né? Do item 11, vem esse questionamento: de que cegueira nos fala aqui Jesus? Seria dos olhos físicos? Às vezes a pessoa acha que a cegueira vem dos olhos, vem dos olhos, né? Dos nossos olhos que a terra há, né? De receber de volta. Aí o Evangelho nos traz a afirmativa e o ensinamento. Lógico que não. Trata-se da cegueira da alma, que pode ser voluntária nas pessoas que não querem enxergar a verdade personificada por Jesus. É muito forte isso, né? Porque a gente vê pessoas, eu vejo pessoas, eu me vejo às vezes cego da alma, né? Eu também me vejo, eu me coloco nisso, né? Eu não sou perfeito, eu não sou, né, aquele cara com conhecimento baixo, não sou, mas eu estou em evolução, né? Não estou na inércia, não estou com má vontade, né? Estou evoluindo. Mas tem momentos que a gente bate essa cegueira da alma, né? Mas aí vem, e ainda Deus não impõe isso, porque a gente tem um livre-arbítrio, a gente pode ou não pode continuar na cegueira. E o seguinte é o pior de tudo, né? É aquele cego que não quer ver, não quer enxergar, né? O seu erro, sua inércia, sua má vontade, né? E é interessante que a gente vê nos acolhimentos fraternos ideias, né, dos nossos irmãos, né, falando sobre a dificuldade nessa cegueira de sair dessa inércia, de sair desse estado cego de alma. E é preciso mudar, é preciso ter atitude, é preciso seguir, é preciso chamar por Deus, é preciso modificar toda a estrutura psicológica, gente, né? É muito, é muito, é muito triste, né? A pessoa que vive cega de alma, cega na alma,
que você vê aquele processo e você tentar ajudar o máximo e a pessoa não enxerga, a pessoa não quer ver, né? É difícil. É difícil, mas Deus nos dá força, né? Estamos e somos protegidos por Deus. Temos a espiritualidade, temos os nossos irmãos espirituais que nos auxiliam, né? Temos os nossos mentores que ajudam muito, né? Nesse estado de cegueira na alma. Aí, dando continuidade aos nossos estudos, eu pude refletir e trazer um questionamento muito bacana, né? Por que os fariseus eram grandes pecadores? Né? Por que eles eram esses caras que os livros trazem como grandes pecadores? Aí o Evangelho, né, nos traz o seguinte: porque eles conheciam a lei de Deus, pregavam-na, mas a não praticavam. Aquele caso, né, eu vou trazer também, voltar para a nossa doutrina espírita. Né? A gente conhece, a gente participa de grupos de estudo, a gente faz, estuda Evangelho, estuda, tem o ESG, né, o ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, né? A gente começa a conhecer a lei de Deus. Às vezes a gente prega, né? Fala tudo bonitinho, mas na hora H, será que a gente pratica? Será que a gente exercita aqueles ensinamentos que a gente estudou? Será que nós estamos sendo um fariseu? Né? Esse questionamento eu faço para mim o tempo todo. Né? Eu faço, me coloco como um membro, né? Como um obreiro de Deus, como dizia uma amiga minha, né? Que muitos conhecem. Né? Eu sou um obreiro de Deus, né? E às vezes eu me coloco nessa questão assim: será que eu estou praticando mesmo de fato? Eu posso praticar mais? Ou eu estou estagnado na prática? Isso me incomoda, né? Eu quero sempre dar o máximo possível quando eu estou dentro da casa espírita. Isso aí é muito, 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 muito interessante, porque eu me sinto, né, como um instrumento de Deus. E agora com essa pandemia, né, a gente não está tendo mais as doutrinárias, né, não está tendo mais os acolhimentos fraternos presencialmente. Eu sinto, né, uma falta dessa prática, uma falta de abraçar um amigo, né, uma falta de multiplicar esse ensinamento, uma falta de ouvir o outro, né, olhar no outro, olhar o outro, né, olhar a alma do outro, né. E esse questionamento, né, também ajuda a questão das nossas práticas, né? Será que mesmo distante eu estou praticando esses ensinamentos do nosso mestre, ou eu estou sendo aquele fariseu à distância, né? Então vamos lá. Aí trago outro questionamento muito bacana, que é sobre o Evangelho, né? Que o Evangelho está ao alcance de todos? Será que todos podem compreender o Evangelho? Será que todos podem viver o Evangelho, aprender com o Evangelho? Sim, pois ele veio para atingir todas as camadas, podendo o seu aprendizado ser acessível e adquirido por todos, inclusive por analfabetos, pelo simples ouvir de suas prédicas, né, de seus ensinamentos, de suas falas. Quando eu falo assim, inclusive analfabetos, eu venho remeter ao filme de Divaldo Franco, né, quando ele começa na sessão espírita, na sessão mediúnica, e a coordenadora, do grupo, ela é analfabeta.
mas a pessoa com tamanha, né, tamanho conhecimento, de tamanha, né, sabedoria, que a gente, né, aquilo ali a gente assistiu por atores. Só naquela cena ali a gente já percebe o tamanho da sabedoria daquela pessoa. E ela era analfabeta. Muito interessante. É um filme que eu recomendo. Quem não assistiu, assista. Né? O filme de Divaldo. Está no YouTube. Está fácil, está acessível para todos. Ok? E para complementar, né, eu trago o seguinte. Que a fala, né, os ensinamentos do Evangelho é muito fácil, né? Ele vem trazer conhecimentos que adentram a nossa alma, né? Faz com que aquele estado, né, aquele estado de cegueira de alma, da alma, faça começar a ver tudo aquilo que sua alma necessita. Né? É interessante, muito interessante que o Evangelho, né, muito simples, quem já estudou o Evangelho, quem já leu do começo ao fim, ou então quem faz aquela leitura por abertura de página, né? O Evangelho sempre nos traz o que a gente precisa naquele momento. É interessante, parece que Deus, né, na sua infinita sabedoria, criou um livro, né, que é como se fosse um objeto para facilitar a nossa evolução em qualquer momento de sua vida. O ensinamento dos Espíritos, que se espalham por toda parte, permite que as máximas do Evangelho se estendam a todos, letrados e iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não. E ele tem essa facilidade que todos, né, independente de religião, independente do estado de evolução científica, o Evangelho auxilia da mesma maneira, da mesma forma. Vamos lá. O conhecimento implica proporcional. Esse conhecimento que o Evangelho traz, ele implica proporcional à nossa responsabilidade pelos atos cometidos. É interessante que cada vez que a gente conhece mais o Evangelho, né, as nossas responsabilidades aumentam devido à nossa consciência, né? O estado de consciência, poxa. Aquela questão de você se conhecer, conhecer sua alma, conhecer seu espírito, né? Aí sim reluz toda a sua consciência. Então, assim, tudo que você for conhecendo no Evangelho, ele vem, né, proporcionalmente trazer, né, melhores caminhos para a evolução. Assim sendo, continuando, aqueles que o conhecem e não vivenciam, as mais severas lições passará, as mais severas lições conhecerá, né, trabalhará. Então, assim, o Evangelho é um livro, é um conhecimento, como é que se diz, é algo muito rico de informações que traz, né, a verdadeira necessidade nossa de evoluir, né? Que traz essas reflexões de evolução, que traz essas reflexões de caridade, que traz essas reflexões de multiplicar o que temos, né, seja de conhecimento, seja de bens materiais. Um outro questionamento muito bacana que eu trouxe, né, já vou trazer para a doutrina espírita, esse, né, para a gente poder dialogar um pouco também, falar sobre as nossas práticas, né, espíritas. Eu trago esse questionamento. O conhecimento espírita proporciona mais responsabilidade? O que vocês acham sobre isso? Né? Eu acho que sim. E vocês? Sim. Contudo, maiores
alegrias também, se bem praticado. E eu vou trazer ainda para o viés da parte, né, mediúnica, da parte, né, da parte prática, né, que a gente chama da parte prática, a parte mediúnica, para os médiuns, né? Quantos mais os médiuns têm esse conhecimento, têm as práticas, né, mais alegres eles serão, né, mais realizados serão, não é? Lógico, tem que ter uma prática, né, bem trabalhada, tem que ter uma série de fatores, né, responsável para aquela determinada intercorrência, né, mediúnica. Então, meus amigos, é isso aí. O conhecimento espírita ele vai sempre nos proporcionar cada vez mais responsabilidade. Será que eu estou sendo responsável com as minhas práticas mediúnicas? Será que eu estou, né, sendo o verdadeiro espírita? Será que os conhecimentos espíritas que eu tenho são bons para as minhas práticas mediúnicas? São questionamentos que eu trago, né, que eu também tenho para mim, que eu trago para mim, né, que eu estou dividindo com vocês. Né? São questionamentos que às vezes fico triste e fico alegre ao mesmo tempo, porque eu tento buscar cada vez mais essas indagações dentro de mim e às vezes eu percebo, pô, estou estagnado, então, poxa, eu estou bem, ou então eu estou mal, sabe? É você poder também fazer essa reflexão com você, né? Isso também é uma forma de ser caridoso para com você, né? Você também exigir o máximo, não, porque eu tenho que ter conhecimento espírita de A a Z, tenho que ler livros de Chico Xavier, tenho que ler livros de Divaldo Franco, o Evangelho tem que conhecer do capítulo 1 ao capítulo final, do início ao fim. Não é isso. É poder praticar com verdade, poder praticar com amor, poder praticar com caridade, fraternidade e aquela história de multiplicar, né? Multiplicar e dividir, né, esse conhecimento. Ok, meus irmãos? A oportunidade de estar aqui com vocês, conversando, falando, e também aprender, né? Aprender com os ensinamentos do Evangelho, aprender com essa fala minha, aprendo muito quando eu falo, né? Que eu me coloco esses questionamentos, eu trago esses questionamentos para mim. Então isso me auxilia bastante, né, a esse momento de compartilhar, de dividir esse conhecimento. Agradeço a todos os presentes, agradeço as pessoas que assistem, né, que nos acompanham. Temos o acolhimento fraterno à distância. Se vocês quiserem saber mais, é só entrar no Instagram, no Face, tem mais informações. Então, vamos finalizar, né, com a nossa prece, vamos finalizar com essa paz que começamos, com esse rico conhecimento que temos agora, né, de poder dividir esse ensinamento do Mestre Jesus. Que fechemos nossos olhos, possamos agradecer a oportunidade de estudar o Evangelho. Agradecemos a oportunidade dos irmãos espirituais que constituíram esse livro, né? Essa doutrina que nos ensina cada dia. E que nessa manhã tenhamos
a presença dos nossos mentores, purificando a nossa casa, o nosso lar, aonde estivermos, a nossa família. Que essa energia, nesse momento, possa ser compartilhada para todos aqueles que necessitam de carinho, de amor, de atenção. Que possamos dividir, multiplicar o nosso conhecimento. E sim, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Mais uma vez agradeço a presença de todos aqui no nosso canal. Que Deus esteja conosco. Bom, meus amigos, muita paz.